É muito importante a gente pensar sobre isso. Então, nós queremos pensar com os irmãos aqui sobre organização, né? Sobre se organizar, estar organizado no dia a dia. Então, esse texto que nós fizemos menção aqui é um texto que vai nos ajudar a pensar sobre isso, sobre este assunto, sobre organização. A falta de organização, ela nos leva às vezes até mesmo nos leva a ter prejuízos, né? Ter prejuízos. A falta de organização, ela nos leva a percas, e é muito importante nós pensarmos sobre a organização, sobre estarmos organizados no nosso dia a dia, organizados em relação à nossa vida, à questão financeira e tantas outras coisas. Então, é muito importante nós como servos, nós como pessoas estarmos nos organizando no dia a dia. Então, você lê esse texto aqui e você pensa, nossa, aqui o texto está falando sobre poder, aquela coisa toda. Usamos o texto para dizer o fogo arderá sobre o altar, o fogo de Deus vai estar sobre o altar, aquela bênção toda. E às vezes a gente esquece de olhar o que está escrito no contexto, né? O que está escrito no contexto. Então, está escrito realmente: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas também, irmãos, a gente olha o contexto e o que está escrito no contexto? Olha, o versículo de número 8, você que está nos acompanhando, o versículo de número 8 começa falando o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Então, olha só, Deus deu uma ordem aqui para Moisés falar para Arão, que era o sacerdote, e por sua vez Arão deveria passar isso para os seus filhos, dizendo: olha, vocês precisam cuidar para que o fogo venha queimar sobre o altar a noite toda. E como que isso acontecia? Acontecia o seguinte: o sacerdote deveria cuidar para que este fogo queimasse a noite toda. Todos os dias pela manhã era compromisso do sacerdote. Todos os dias o sacerdote deveria, pela manhã, ele tirava a cinza do fogo que tinha queimado a noite toda, que estava ali sobre o altar. Após ele tirar essa cinza, ele tirava seus vestes sacerdotais, levava a cinza para fora, voltava, pegava a lenha, colocava sobre o altar e abanava para pegar fogo. E aí tinha fogo toda manhã, para quando o povo trouxesse o sacrifício, então tinha fogo. Tinha fogo no altar para o povo oferecer o sacrifício. Agora imagina se o povo chegasse pela manhã e não tivesse o sacrifício. Aliás, não tivesse o fogo no altar. Como que ia acontecer? Como que eles iam oferecer o sacrifício? Então o sacerdote deveria se esforçar ali toda manhã para tirar a cinza, levar fora do arraial e ali
tinha colocar lenha, tinha fogo e o povo trazia o sacrifício. Se não tivesse, o povo não tinha como trazer o sacrifício, sacrificar. Irmãos, e se não tivesse como fazer isto, não tivesse sacrifício, não tinha ali a misericórdia de Deus sobre o povo. Então, antes do fogo, acordar pela manhã, o fogo está ali no altar, tinha todo um trabalho, uma organização. O sacerdote se organizava para esta finalidade. E a gente percebe também, em outro texto, falando aqui sobre organização, você, meu irmão, que é pentecostal, eu também sou pentecostal. Você quer poder de Deus na tua vida? Se organize. Tenha uma vida organizada. Tenha um momento com Deus, o teu devocional diário. O sacerdote todo dia pela manhã. Aí nós lemos o texto: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém, ok, beleza. Mas você já leu o versículo 8, 9, 10, 11, 12? A gente geralmente só lê o versículo 13. O fogo vai arder sobre o altar. Mas você já leu os demais versículos? O que acontecia para que esse fogo ardesse sobre o altar? Tem pessoas que acham que é só chegar no culto e o poder de Deus acontece. Não, tem toda a organização por trás ali. Tem vida de oração, tem vida de jejum, tem vida de leitura da palavra, tem obreiros trabalhando, tem irmãos trabalhando. Tem muita coisa acontecendo ali por trás. Aí tem pessoas que olham e vê as grandes empresas, as multinacionais. Aí fala: nossa, que sorte, né? A empresa está dando certo, está crescendo. O irmão está pregando, que mensagem, né? Parece que Deus usa mais ele do que eu. Deus ama ele mais. Não, irmãos, tem uma organização por trás. Tem irmãos que é convidado para pregar, não ora. Tem irmãos que é convidado para dar ensino, não estuda, não busca Deus. Tem irmãos que não se prepara para a vida, não faz uma faculdade, não faz um curso, não faz nada. Aí acha que Deus vai chegar e vai derramar o fogo sobre o altar. Não. Nós lemos o texto: o fogo arderá continuamente no altar, mas nós lemos aqui também o versículo 8, 9. E Deus falou com Moisés, fala para Arão, que todo dia pela manhã eles vão ter que levantar, vestir as vestes sacerdotais, eles vão precisar tirar a cinza daquele fogo que queimou a noite toda, levar fora do arraial. Aí eles voltam, vestem de novo suas roupas sacerdotais, e agora eles vão pegar a lenha, colocar ali sobre o altar e vai abanar. Quando o fogo pegar, então o povo vai vir para oferecer o sacrifício, e eu vou estar ali para receber o sacrifício do povo. Glória a Deus. Outro texto que nós lemos, Atos capítulo 2, fala do dia de Pentecoste. Existe até campanha do Pentecoste, né? Não está errado, não estou pregando contra isso não, irmãos. Não está errado. Mas você já leu o capítulo 1? O capítulo 1 diz que Deus, ele deixa ali para os discípulos, venham ali para os discípulos uma promessa que foi falada ali por Joel e tal. Então, assim, o capítulo 1, vamos voltar aqui para o capítulo 1. O que está escrito no capítulo 1? Jesus está subindo para o céu, ele fala com os seus discípulos, que está subindo para o céu, fala para eles ficarem em Jerusalém, orando, buscando, e ali eles estavam. De repente, Pedro chega no meio do povo e diz: olha, Judas saiu, seguiu seu próprio caminho, nós precisamos de alguém para estar no lugar dele. Então vamos lançar sorte aqui. A sorte foi lançada sobre Matias. E aí o que acontece? Versículo 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Olha só. Aí vem o capítulo 2.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento. Olha só, veio como um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E encheu aqueles que estavam ali. Irmãos, por que o Espírito Santo não veio no capítulo 1? Porque lhe faltava um para completar aqui os 12. Judas tinha desviado. Faltava um. Eu acho bacana aquela expressão shalom. O que quer dizer shalom, pastor? Shalom é uma saudação que quer dizer nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Como que está a tua vida? Está faltando alguma coisa? Está alguma coisa fora do lugar? Tem alguma coisa quebrada? A tua aliança com Deus está quebrada? Tem alguma coisa fora do lugar? Como que está a nossa vida? Aqui nesse texto estava faltando. Estava faltando alguém para preencher o lugar de Judas. Faltava um apóstolo. Eram 12 apóstolos para poder preencher ali a liderança. Aí o versículo 26. Completou, capítulo 2. O poder de Deus veio sobre a igreja. Na nossa igreja, nós como igreja temos que tomar cuidado, porque às vezes tem algo fora do lugar. Na vida financeira, às vezes tem algo fora do lugar. Tem pessoas que às vezes não conseguem, irmãos, não conseguem ajudar alguém que precisa, não consegue ajudar nem na igreja que ele faz parte, não porque tem um salário que às vezes não dá para se manter, mas porque às vezes não tem organização. Por exemplo, se você tiver uma quantidade de dinheiro no seu bolso e você não sabe a quantidade que ele tem, e você perder um valor ali, você não sabe quanto você perdeu, você não sabe quanto tinha. Então a gente só sabe quanto que perde quando você sabe quanto que tem. Tem pessoas que, igual no caso de Sansão, tinha perdido a unção de Deus, mas ele não tinha noção do que ele tinha. A organização, ela é importante. Capítulo 1 de Atos, preencheu a vaga de Judas. Capítulo 2, o Espírito Santo veio, eles foram cheios do Espírito Santo, a igreja foi impactada. Aí nós vamos ao capítulo 6. A Bíblia diz que no capítulo 6 veio uma reclamação. A reclamação era que as viúvas que faziam parte da membresia da igreja não estava sendo bem cuidado. Esta foi a reclamação que veio. E então os apóstolos pensaram naquilo e falaram: não, realmente, nós estamos em falta mesmo. Nós precisamos de resolver a situação. Vamos escolher aqui homens cheios do Espírito Santo, pessoas que estejam cheios do poder de Deus, e vamos colocar à frente desse negócio importante, porque nós precisamos continuar na palavra. E ali separaram alguns irmãos, e ali surgiu então os diáconos. Os diáconos surgem dentro de uma necessidade. Os diáconos surgiram para ajudar a resolver uma dificuldade que eles estavam passando. E a Bíblia diz que então veio ali Estevão, Filipe e tantos outros que foram indicados. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui os nomes. Aqui. Então eles foram contados ali como diáconos da igreja. E o interessante é que depois que os diáconos vêm, depois que os diáconos são colocados ali, o número de crescimento
da igreja foi só aumentando a cada dia. E a Bíblia diz também que no período ali em que Paulo está falando sobre os dons espirituais, Paulo vai falar sobre o dom de governo, o dom de governar. E o que é dom de governar, irmãos? Dom de administrar. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você já orou, já pediu a Deus dom de profecia, de curas, de milagre. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui para você que está me ouvindo. Você já pediu a Deus o dom de governo? Você já pediu a Deus o dom de governar? Você já pediu a Deus? Pois a Bíblia fala sobre o dom de governar, que é a administração. Quando Salomão ele está conversando com Deus, Deus fala com ele: Salomão, o que você quer? E então Salomão diz: Senhor, eu quero sabedoria. O que é saber? O que é ser sábio? O sábio ele tem a capacidade, irmão, tanto de evitar problemas como resolver eles. Quando você administra a sua vida, você evita muitas situações que podem vir sobre a sua casa. Então, nesse devocional, eu quero falar com você que nós precisamos nos organizar para receber as bênçãos de Deus. Uma mulher, quando está grávida, para receber a criança, ali a mulher, o esposo, ele se preocupa no enxoval da criança, em preparar um quartinho, ou seja, prepara para vir a criança. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala ali que Deus cria os céus e a terra. Deus está preparando tudo, porque no capítulo 2 Deus cria o homem. Aleluia! Por que Deus não fez o homem primeiro, irmãos? Deus preparou tudo para depois fazer o homem. Antes da humanidade nascer, antes da humanidade vir, o Senhor primeiro preparou a casa, preparou o lugar para que o homem viesse. Então, antes das bênçãos de Deus chegar em nossas vidas, nós precisamos já estar preparados. Ah, pastor, Deus me fez uma promessa. Deus falou para mim que vai me levar para pregar em outros lugares. Ok, cadê teu passaporte? Já tirou? Ah, pastor, Deus falou para mim que vou levar... Ok, já fez um curso de inglês, de um curso de espanhol. Ah, pastor, Deus falou que eu vou ser o pregador do evangelho. Ok, já fez pelo menos o básico em teologia. Deus falou que eu vou ser um cantor, eu vou louvar a ele. Ok, já fez um curso de cântico, tá fazendo já? Deus falou para mim, pastor, que vai me dar um carro. Ok, cadê sua habilitação? Já tirou? Você está entendendo que às vezes nós tratamos daquilo que é importante como se não fosse? Porque quando eu não me organizo para aquilo que Deus me prometeu, eu estou dizendo que eu não acredito. E isso é algo a se pensarmos. A Bíblia diz que Ana era estéril. E Ana, ela estava muito angustiada. Ela chega no templo, vai orar, o sacerdote acha que ela está embriagada. Ela diz: não, eu não estou embriagada e tal. Eu estou orando a Deus porque eu quero ser mãe. E se Deus me der, eu vou devolver ele para a igreja. Então o sacerdote dá uma palavra profética para ela, que Deus conceda a sua petição. A Bíblia diz que ela mudou o semblante na hora. Mudança de comportamento. Ah, meu irmão, se Deus te fez uma promessa, você precisa mudar o seu comportamento. Por mais impecável que esteja, por mais bacana que esteja sua vida, seu comportamento, Deus te prometeu, você tem que melhorar, você tem que organizar as coisas. Porque o milagre de Deus está chegando sobre a sua casa. O milagre de Deus está chegando sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero orar com você nesta manhã. Você que está nos acompanhando aí. Silvano ali de Portugal, da Espanha, né? Está nos acompanhando.
irmão William ali de Guardas Ferreiros. Pai do Senhor, cada um dos irmãos está nos acompanhando. Os irmãos estão nos acompanhando também no YouTube. Eu quero orar com você. Eu quero ministrar uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor Deus, aqui estamos nesta manhã, neste devocional. Senhor, falando sobre governo, sobre organização. Senhor, o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor nos chamou para governar. E mais, antes de querermos governar qualquer coisa, precisamos governar o nosso dia a dia, nós mesmos. Senhor, que o Senhor nos deu o dom de governar, o dom de governo. Nos ajuda a organizar, Senhor, as coisas. Acordar pela manhã e já saber o que nós vamos fazer no decorrer do dia. Senhor, que possamos valorizar o nosso tempo. Que possamos valorizar as tuas promessas e nos preparar para elas. No nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar os teus filhos, que nos dará a honra, Senhor, de ministrar para eles através dessa transmissão. Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa ajudá-los em todo o tempo, ajudá-los, Senhor Deus, naquilo que eles precisam. Eu quero ministrar na vida deles hoje, Senhor, o Shalom, Senhor, que é uma saudação que os judeus têm. Eu quero ministrar, Senhor Deus, um Shalom na vida deles. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo completo, Senhor. Tudo completo na vida espiritual, na vida financeira, conjugal, na vida familiar, Senhor, na vida social, na saúde. Eu quero ministrar, Senhor, uma unção sobre a vida dos teus filhos, uma unção que ajude eles a estar tudo no lugar, para a glória do teu nome. Senhor, nós queremos, neste momento, Senhor, na tua presença, repreender todo o mal e pedir a tua graça, que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifica cada dia. Pai, eu quero te louvar também pela vida do meu pastor Gisiel, sua família, a diretoria do nosso campus, pastores, as nossas regionais, cada membro, cada irmão da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando e que teus filhos, Senhor, possam ter um dia abençoado, uma semana abençoada. Senhor, e que amanhã, Senhor, às 5h50 da manhã, possamos ter mais irmãos, pessoas que ainda não são crentes, acompanhando esta live. Quero te agradecer pelos irmãos que nos acompanham aqui, Senhor, no Facebook, no Instagram, também nos acompanham, Senhor, no YouTube, e aqueles, Pai, que vão acompanhar, Senhor, Deus, este vídeo em outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida nesta